Eu vou iniciar uma nova série no meu canal Seminário Crítica e Crise. Vou iniciar uma nova série chamada A Questão Teológica. Essa série ela ilustra uma preocupação que eu tenho tido, que eu tenho manifestado a respeito da retirada da literatura brasileira, ou até mesmo das traduções que são feitas de livros para o Brasil, onde não aparece, não se dá devida atenção a essa dimensão do pensamento teológico e da relação entre a teologia e a filosofia, no que diz respeito à formação do pensamento moderno. É bom lembrar que essa questão teológica, ela não começa simplesmente com o período moderno, o que nós podemos chamar de pensamento moderno. Ela já é algo que vem, tramitando desde a Idade Média. Inclusive, as principais temáticas que vão embasar a formação do pensamento moderno e que vão, inclusive, influenciar a filosofia moderna, elas têm origem exatamente na Idade Média. E só para citar um exemplo, o famoso debate entre Pelágio e Agostinho, que, em apertada síntese, seria a ideia de que, para Agostinho, a virtude só poderia ser alcançada através da inspiração do Espírito Santo, e para Pelágio, essa virtude poderia ser alcançada sem necessariamente a inspiração do Espírito Santo. Essa questão ela vai influenciar por demais a Idade Moderna, porque exatamente o homem moderno ele traz outras questões, como desdobramento das primeiras, que seria exatamente o grande questionamento se Deus teria abandonado a humanidade ou se Deus simplesmente tinha perdido o controle da humanidade. Nesse sentido, ele não seria tão Deus assim. Esses questionamentos eles acontecem exatamente em função do problema de que, na medida em que a formação do pensamento moderno se afasta da Bíblia, porque, como eu tenho dito, nesses resumozinhos que andam por aí no ambiente acadêmico brasileiro, quando se fala do direito do Estado se afastar da religião, essa religião tem nome, não é qualquer religião. Essa religião é o cristianismo. Então, na medida em que a formação do pensamento moderno se afasta da religião, algumas questões que já estavam respondidas pela Bíblia, elas começam a se tornar uma interrogação para o homem moderno. Dentre as principais questões que estão como uma nova interrogação, carecendo de respostas para o homem moderno, é exatamente a questão do mal. E é essa questão que vai fomentar uma série de dúvidas a respeito da existência de Deus, do interesse de Deus pela humanidade e se ele teria ou não perdido o controle sobre essa humanidade. Havia sempre a pergunta se Deus existe, por que ele está deixando isso acontecer, essas atrocidades. E essa questão ela é retomada, inclusive, no século XX, com os fenômenos da Segunda Guerra Mundial, particularmente o Holocausto. Ela nunca desaparece no pensamento moderno. Muito bem. Feito esses esclarecimentos iniciais, estarei sempre relacionando essa questão teológica com outros fenômenos da modernidade e agora também da pós-modernidade. Isso porque, como eu tenho dito sempre, para quem pensa, para quem acredita em pensamento laico, isso não existe. A laicidade é uma utopia. Sempre o que houve é uma discussão filosófica, teológica, e que se desdobra no ambiente acadêmico
a partir do século XIX, com uma certa intenção de ser um pensamento, digamos, isento, científico. Ideia essa que não é corroborada pela maioria dos grandes teóricos, filósofos do século XIX e até mesmo do século XX. Não é estranho que os filósofos coloquem o seu posicionamento perante as questões teológicas, e é o que me estranha na literatura brasileira, esse tipo de entrosamento não aparecer, não ser destacado nos livros que tratam dessa formação do pensamento moderno, a influência desse pensamento no direito, a influência desse pensamento no Estado, na teoria jurídica, na teoria política, etc. Esses resumos, eles terminam se equivocando porque deixam de passar uma série de informações importantes, o que torna a informação do resumo uma informação equivocada, porque não foi só aquilo que o resumo, o autor do resumo está escrevendo. Nesse sentido, hoje nós vamos então fazer uma primeira relação, ainda que sumária, como abertura, entre a questão teológica e o movimento ambiental. Isso porque a questão revolucionária, ela está intimamente ligada à questão teológica, porque, como eu já esclareci em outros vídeos, todo o pensamento moderno, para não retroceder à Idade Média, todo o pensamento moderno ele se divide numa dualidade primeira, que é Deus, Lúcifer, Cristo, Anticristo. É a partir daí que os autores vão começar, os grandes filósofos e teólogos vão começar a se posicionar dentro dessas temáticas abrangentes e vão dando a sua direção, vão dando a sua explicação, vão dando a sua proposta de resolver os desafios modernos e agora pós-modernos. Então, para quem pensa que a religião saiu do ambiente acadêmico, para quem pensa que a religião ela foi afastada e existe realmente uma teoria laica, um pensamento laico, eu preciso dizer que, na minha opinião, isso é um engano, porque a teologia, o discurso teológico, os debates teológicos, eles estão sempre presentes. É claro que teologia não é igual à religião, mas na medida em que a teologia se volta para o estudo de Deus e da religião, ou das religiões, traz aí com ela essa influência da religião dentro da formação do pensamento moderno. O ecologismo, o movimento ambiental, o movimento verde, ele é um movimento extremamente complexo, e daí porque seria impossível esgotar todo esse potencial em uma única apresentação, né? E é preciso que outros vídeos eu possa detalhar melhor essas questões. O movimento ambiental, eu elegi ele como ponto inicial dessa minha série, exatamente porque ele está relacionado a toda uma problemática de ordem religiosa, teológica, filosófica, né? É uma extensão do pensamento moderno, como todo o pensamento pós-moderno, no meu entendimento, e, além disso, ele engloba diversas outras temáticas que incorporam todos os movimentos revolucionários que nós, como eu tenho dito, adocicadamente chamamos de movimentos sociais. Né? O movimento ecológico ele tem alguns pontos de partida. Né? Entre os principais pontos de partida estaria a ideia, já desde o século XIX, de que os povos primitivos, por assim dizer, eles teriam uma sabedoria, eles teriam um conhecimento acerca da natureza que precisaria ser resgatado. Essa sabedoria seria uma verdadeira e grande sabedoria e que caberia aos povos supostamente civilizados descobrir essa sabedoria para saber como lidar com a natureza
da mesma forma que esses povos estariam demonstrando um conhecimento aprofundado sobre a questão. Uma outra questão importante que se dá com relação ao movimento ambiental é a relação entre o movimento ambiental e o problema da chamada bomba populacional. O conceito de bomba populacional ele aparece no final da década de 60 do século XX e é exatamente algo que está na base hoje, inclusive, do conceito de sustentabilidade. Né? A ideia de bomba populacional, ela repete um pouco a questão malthusiana, né? De que, segundo esse conceito de bomba populacional, haveria um número muito grande de pessoas no planeta e esse número de pessoas levaria necessariamente à destruição da natureza, porque exigiria uma produção maior de objetos de consumo para poder suprir, né, essas pessoas e esse crescimento populacional. Partindo da ideia inversa, se houvesse uma diminuição da população, haveria uma diminuição da produção, assim, por isso, haveria uma diminuição da destruição da natureza. Esse é o segundo ponto. O terceiro item, ele aparece também logo em seguida a essa questão populacional, que é exatamente a crise do comunismo, que já se observava a partir dos anos 70. E daí que alguns autores do comunismo, eles começam a pensar na possibilidade de se criar uma ideia que pudesse arregimentar toda a população do mundo. Né? Bem, aí cabe alguns esclarecimentos. É bom lembrar que no Manifesto Comunista, o senhor Karl Marx e o senhor Engels, eles alertam, né, para que trabalhadores do mundo univos, é assim que eles terminam de ordem, com essa expressão de ordem, o Manifesto Comunista. No comunismo, o trabalhador, né, não tem pátria, ou seja, a ideia de pátria ela é afastada do sistema comunista, né, e tal como um projeto globalista, porque o comunismo também é um projeto globalista, existiria um mundo sem pátria. Né? É preciso entender isso. Por quê? Porque na medida em que a crise do comunismo se torna cada vez mais clara, né, ela se inicia realmente com a Primeira Guerra Mundial, e como já foi dito, como é sabido, dando origem, inclusive, ao fascismo e ao marxismo cultural, mas essa crise ela vai tomando novas roupagens e volta a ser intensamente debatida nos anos 70, fazendo com que alguns autores busquem, né, como eu disse, algo que pudesse unir as pessoas. Não mais a ideia de trabalhador. Essa ideia do proletário ela já vinha sendo afastada já há algum tempo e no lugar da antítese da dialética hegeliana revolucionária passa a se criar outras formas de proletários, tal como os movimentos revolucionários, né, e outras formas de rebelião que vocês estão vendo hoje, que nós estamos vendo hoje no cenário mundial. Então, daí porque, volto a dizer, a tentativa de se criar algo comum. A princípio se levanta o problema da questão atômica. Tenta-se retomar esse problema da questão atômica como se fosse uma forma de articular todas as pessoas em torno de uma causa comum. Houve intensos debates, né, algo de fato muito preocupante, mas não alcançou o objetivo daquilo que o movimento comunista estava tentando alcançar, que era uma causa comum do planeta. Como a ideia de ecologismo, de ambientalismo, de proteção da natureza, etc., ela não é própria do movimento comunista mundial, ela já vinha desde o século XIX, inclusive a expressão, a palavra ecologia, ela aparece na zoologia do século XIX, né? Então vai se trazer essa ideia, se pensa então nessa ideia
da natureza, do meio ambiente, como a tal da causa comum que poderia articular todo o planeta e efetivar uma revolução no sentido comunista, tal como apregoava o seu Karl Marx e o seu Engels. Mas agora, então, não seria mais o comunismo vermelho. Por isso que o movimento ambiental passa a ser apelidado também de comunismo verde. Né? E começa, como todo movimento revolucionário, a incorporar e aplicar exatamente a estratégica, né, ideia de dívida histórica e dialética marxista hegeliana. É importante lembrar que, só para efeito de esclarecimento, a ideia de dívida histórica ela aparece exatamente com o movimento judaico, que seria, digamos, a matriz de todos os outros movimentos revolucionários que hoje se apresentam no Brasil e no mundo. E é exatamente o movimento judaico que cria, no interior do movimento judaico, que aparece o conceito de dívida histórica. Exatamente por aquela velha polêmica bíblica em que os judeus teriam sido sempre expulsos dos países, em determinados momentos escravizados, e seja na forma de expulsão, seja na forma de escravidão, teriam perdido todas as suas propriedades, todos os seus bens, etc. Dentro do movimento judaico, por favor, não vamos confundir aqui o judeu com o movimento judaico. O movimento judaico é uma expressão, né? É um grupo, uma tendência, e não vamos confundir, né, o povo judeu com o movimento judaico. Tá certo? Até porque o movimento judaico ele possui diversas linhas, diversas vertentes. Ele não tem uma só tendência. Tá, ok? Então, dito isso, o movimento judaico ele traz essa ideia, né, de que então vamos agora aplicar uma dívida histórica, e essa teoria da dívida histórica é que vocês, povos do mundo, nos devem alguma coisa, né? Vocês têm que nos ressarcir desse dano histórico que foi causado. Por incrível que pareça, um outro judeu, como eu já comentei em outros vídeos, o senhor Karl Marx, é ele que vai na questão judaica, um debate que ele estabelece com um hegeliano de direita, teólogo muito importante do século XIX, né, o senhor Bruno Bauer, e nesse debate da questão retratado no livro, na verdade é um artigo, A Questão Judaica, o senhor Karl Marx deixa muito claro que ele é contra a ideia da dívida histórica, exatamente porque, segundo ele, os judeus teriam se beneficiado desse modelo de Estado judaico-cristão e que, por isso, não teria nenhuma necessidade de ter direitos especiais. Né? Muito bem. Então, porém, os movimentos revolucionários eles vão incorporar diversas ideias que, ora, fazem sentido, né, ora, seguem uma lógica própria até do pensamento moderno, mas em alguns momentos os movimentos revolucionários, e particularmente o movimento ambiental, ele entra em determinadas contradições teóricas doutrinárias, né, que eu vou apenas salientar inicialmente aqui. Né. Uma delas seria exatamente essa. Né. O próprio Karl Marx ele foi contra a ideia de dívida histórica, mas todos os movimentos sociais adotam essa ideia da dívida histórica, e nesse sentido, dos movimentos revolucionários, essa ideia da dívida histórica ela é fundamental. Por quê? Porque ela estaria respaldando, ela estaria fundamentando a aplicação da dialética revolucionária. E ela estaria, ao mesmo tempo, então, também respaldando os grupos que se dizem, os coletivos que se dizem representar pessoas, esses coletivos, na posição de antítese, estariam respaldados porque, na sua luta, no estabelecimento do conflito, eles estariam, na verdade, ali resgatando a tal da dívida histórica. Nesse sentido também, o movimento ambiental ele leva a ideia da dívida histórica e da dialética ao seu extremo. Por quê? Porque para o movimento ambiental, nós, seres humanos, estamos numa condição de exploradores da natureza e por isso existe uma dívida histórica com relação a nós, seres humanos, e o restante da natureza, os animais, as árvores, todo o chamado
meio ambiente natural. Né? E nesse sentido, estaria então justificada essa redução populacional, estaria justificada a ideia de que nós precisamos consumir menos, daí porque estaria justificada uma ideia camuflada anticapitalista de desindustrializar o mundo para que nós não continuássemos poluindo o planeta. Surge então uma questão importante, né? Porque nesse sentido o movimento ambiental ele segue uma tradição moderna que vem desde a Renascença, em que o homem passa a ser o centro do universo. Do teocentrismo medieval nós caminhamos a partir da Renascença para o antropocentrismo moderno, e agora na pós-modernidade o movimento ambiental estaria como principal estabelecedor de uma nova ideia chamada transhumanismo, que se reflete, na verdade, também num geocentrismo e da retirada do ser humano como centro do universo, como centro do entendimento. Há uma comparação que é feita, que alguns teóricos fazem, que há discordâncias, e eu realmente também tenho algumas dúvidas, que é comparar o movimento romântico com o movimento iluminista, que dentro do direito, particularmente, deu origem a duas escolas importantes. O movimento romântico deu origem à escola histórica e o movimento iluminista deu origem ao positivismo jurídico. Nesse sentido, enquanto o iluminismo ele enfatizava a ideia de razão e, por conseguinte, posteriormente, a ideia de ciências, o romantismo ele vai trazer a ideia de que o direito não estaria fundamentado simplesmente na razão, mas estaria fundamentado na ideia também de povo e dos costumes de um povo. Ora, quando o movimento ambientalista ele é colocado como uma espécie de reação romântica às novas tendências, aos novos reflexos do iluminismo no nosso tempo, não seria muito adequado essa comparação. Por quê? Porque um dos fundamentos do movimento ambientalista é exatamente publicar, defender a ideia de que toda a teoria ambientalista ela estaria respaldada numa ideia de ciência. E nesse sentido, então, o movimento ambientalista ele namora muito mais com o iluminismo racionalista do que com o movimento romântico nacionalista. O movimento ambientalista ele estaria muito mais para internacionalista, racionalista, científico, de base científica, do que para o movimento romântico de base nacionalista e apegado à ideia dos costumes de um povo. Então, existem certas comparações que precisam ser observadas com determinado cuidado. Nesse sentido também, o movimento ambientalista ele vai bater de frente, aliás, toda a estrutura do movimento ambientalista, ela bate de frente, é uma afronta direta à questão da religião cristã. Tá? O movimento ambientalista ele é, teologicamente falando, evidentemente um movimento anticristão, porém, ele traz aí também uma outra incoerência. Tá? Por quê? Porque na ideia de que seria necessário nós retomarmos conhecimentos pagãos, conhecimentos pré-cristãos, conhecimentos primitivos, conhecimentos esses nos quais residiriam a verdadeira sabedoria, e esta sabedoria nós deveríamos imitar para compor uma sociedade em harmonia com a natureza. Isso, primeiramente, não é nenhuma grande novidade, porque todas as grandes civilizações antigas, elas se moldaram, particularmente a grega, que é que mais nos influenciou no Ocidente, se moldaram na ideia de um cosmos que está vinculado diretamente à ideia da natureza. Daí porque, não por acaso, todas as grandes civilizações, particularmente a grega, sempre estiveram baseadas na ideia de hierarquia. Porque, imitando a natureza, a sociedade humana também deveria estar baseada na ideia de hierarquia. Então, desta forma, entra numa contradição, por quê?
Porque na medida em que o movimento ambiental, setores do movimento ambiental, prega que a sociedade humana deveria imitar a harmonia e estar em harmonia com a natureza, nesse mesmo sentido, o movimento ambiental ele também é o carro-chefe exatamente do projeto pós-moderno que prega a ideia de igualdade. Como eu já expliquei, não é o que você está pensando, cesta básica para todo mundo, e sim exatamente a quebra da hierarquia, né, e tornar uma sociedade igualitária, porque não haveria mais hierarquia, não haveria mais a ideia de autoridade, a ideia, inclusive, não por acaso, se bate tanto no poder patriarcal e tudo aquilo que representa a hierarquia, o militarismo, por exemplo, e as religiões tradicionais, principalmente o cristianismo. Então, como ser harmônico com a natureza, né, sem ter uma sociedade hierárquica? Então, existe uma série de contradições dentro ou entre as doutrinas que compõem o movimento ambiental, de fundo mesmo epistemológico, de fundo, né, o fundamento da filosofia ambiental, ela é repleta de contradições e que você precisa observar com cuidado. Né? Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Se você gostou, se inscreva no meu canal Seminário Crítica e Crise. Visite o meu site, Seminário Crítica e Crise, minha página no Facebook, e no Instagram. Muito obrigado pela sua atenção.